As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta segunda-feira, neste dia 30 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade, obrigado pela liderança de audiência que você dá à nossa Melodia. E claro, a partir de agora, participando com a gente, tá bom? Através do 33250097, você online, aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Nossos melonautas, claro, participando com a gente. E tem uma... pesquisa do dia. Pois é, funcionando desde as 8 da manhã, para que você possa, de fato, interagir com a gente. Bom, gente, estamos perguntando nesta segunda-feira, é o tema do nosso debate, é o assunto do nosso debate nesta segunda-feira. Você sabe como proceder quando discorda de algo em sua igreja? Esse é o tema aqui da nossa pesquisa, esse é o assunto do nosso debate. E é possível que venhamos equacionar aqui um grande problema, né, nessa questão do relacionamento do dia a dia em nossas igrejas. Portanto, se você não externou a sua opinião, participe com a gente, porque a sua opinião, de fato, ela é muito importante. Estamos recebendo para esse nosso debate de segunda-feira, um timaço, recebendo o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, e também o pastor Gessé Adriano, da Assembleia de Deus de Fonseca, Niterói, e de Cordovil, no Ministério da Leopoldina. Vamos estar então começando esse nosso debate orando. O pastor Gessé Adriano vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos aqui mais uma vez e te agradecemos pela feliz oportunidade que tu nos concede de podermos ocupar mais uma vez esses microfones desta abençoadíssima emissora que é a Rádio Melodia, para mais um debate. Senhor, nós te pedimos que tu venha iluminar o teu servo, pastor Eliel, que aqui está na condução desse debate, os demais companheiros de mesa que aqui estão, que irão também participar. Oramos também por toda a direção desta emissora, o irmão Francisco Silva e toda a sua diretoria aqui, Senhor, para que esta emissora continue, Senhor, Pai, realizando esse trabalho que tem sido uma bênção. Só a eternidade revelará os resultados, Senhor, do que esta emissora tem feito em prol da tua causa aqui na terra. Assim, ó Deus, sê conosco, nós já te agradecemos antecipadamente por tudo, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos ao nosso debate nesta segunda-feira. E aí, como proceder quando discordar de alguma coisa em sua igreja? O que fazer? Você sabe, é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Estou com resultado parcial aqui. Você vê que no decorrer do programa a gente traga aqui o resultado parcial da nossa pesquisa. Vamos conhecer então as opiniões dos nossos convidados de hoje. Eu começo com a opinião do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da nossa querida Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Pastor Paulo, bom dia! Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia aos queridos e ilustres debatedores que estão aqui na mesa, e bom dia para o povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. É um tema realmente, diga-se de passagem, polêmico. E eu vou iniciar polemizando esse tema pela seguinte razão. Como proceder quando você discorda de algo na sua igreja. Essa palavra, a palavra discórdia no grego, é a palavra eriteia. Ela fala de disputa, de luta, né? E eu acredito que ela precisa ser usada com uma certa
um certo cuidado. Por quê? Porque é através da eritéia, que é a palavra discórdia, que a gente pode trazer sérios problemas para a igreja. Por quê? Por falta de sabedoria no uso do ato de discordar. Tanto que em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, aparece essa palavra lá. E quando se fala em discórdia em Gálatas, está falando de porfia, de querela. E essa atitude, ela é caracterizada pela ambição e por uma coisa que é chamada de desatenção. E é aí que eu quero navegar um pouco, Leão. Porque as pessoas têm o direito de discordar, primeiro, se ele faz um autoexame disso e sabe se isto realmente é algo que está confrontando a alguma coisa relacionada à palavra de Deus ou ao procedimento normal da igreja. Se está prejudicando, se está trazendo algum desconforto, ele tem o direito de discordar. Agora, a grande questão é que esse autoexame, ele precisa entender que ele fazendo esse autoexame, essa posição da igreja também pode confrontar o seu capricho, a sua vontade. E aí, você vai ter um elevado número de pessoas que discordam de muita coisa. A gente mesmo, nós discordamos, eu discordo, todos nós discordamos de alguma coisa. Agora, precisamos fazer um exame se o que a gente está discordando é algo puramente pessoal ou se é algo que está ferindo as regras, doutrinas, procedimentos. Porque no meu entender, a pessoa precisa verificar se aquilo que ele está discordando realmente tem fundamento. Porque caso contrário, pode-se, através da discórdia, já que é uma palavra colocada lá como obras da carne, pode-se levantar uma dissensão. Então, todo cuidado é muito pouco. Ele tem o direito, porque é natural, ninguém vai alienar esse direito de uma pessoa de discordar. Agora, até que ponto ele pode discordar, talvez seja esse o grande perigo, para não avançar. Porque se ele quer discordar de alguma coisa, os colegas vão dizer qual é o procedimento e tudo mais, mas eu fico muito preocupado se a pessoa que está discordando tem fundamento nessa discórdia. E se isso que ele vai fazer realmente, mesmo que seja só para ele ou para uns, se aquilo que ele está fazendo realmente é fundamental. Porque caso contrário, ele só vai colocar fermento na massa, trazer sérios problemas para a igreja. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, a Bíblia não traz um consenso para discórdia, mas traz um consenso para unidade, para comunhão, para que a gente seja do mesmo parecer. A Bíblia sempre foca isso. Agora, a gente sabe, claro, que eu aqui também tenho cuidado de não querer falar mal de colega, de falar mal de pastor, porque isso não é a proposta do debate, falar mal de ninguém, né? E nem nos colocarmos também como melhores do que todos, também não é essa a finalidade. Mas a minha preocupação é, se a discórdia existe, mas se essa discórdia ela é fundamental, se ela tem base para ser exposta, para ser propalada, para ser divulgada, para ser apresentada para alguém. Aí o que ele vai fazer, se ele tiver disso, eu vou deixar os meus colegas falar. Muito bem. Pastor Ailton Sequeira, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia, querido. Muito bom dia, querido pastor Eliel. Muito bem, bom dia, queridos ouvintes, aos meus queridos debatedores, homens de Deus presentes, a você também, que está ligadinho aí na Rádio Melodia. O tema maravilhoso, né? A gente caminha aqui dentro de uma mesma visão. E eu quero, assim, usar o pastor Paulo Afonso, ele falou sobre a palavra eritéia, né? E eu quero trazer para você aqui a ideia, o espírito da palavra no original. Trata da propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. Veja bem, dentro disso, aparentemente, no Novo Testamento, existe uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima. A palavra, o sentido original da palavra é esse, um espírito partidário e faccioso. Então, quando existe esse espírito de facção, de separação, de partidarismo, de querer colocar-se acima, aí nós temos um problema muito sério. Porque, como o pastor Paulo Afonso falou, a questão da discórdia dentro do plano comum, da visão do pensamento, porque nós somos seres que pensam.
Uma vez sendo seres que pensam, nós temos a capacidade de raciocínio e de decisão. E nem sempre a nossa decisão vai coordenar uma com a outra. Entretanto, quando se trata do reino de Deus, quando se passa para o próximo nível da discórdia, você vai ver que o próximo nível, quando não se resolve ali, você entra na dissensão. E aí é que está o problema todo. Por quê? Porque geralmente, e a gente tem que abordar aqui, quando existe algum problema de discórdia, a pessoa geralmente, pastor, ela não vai na fonte. Ele não vai resolver um problema a quem de direito. O problema é que quando existe uma discórdia, primeiro existe a fofoca. E aí a gente cai num problema seríssimo, porque através dessa fofoca vai gerar dissensão. E essa dissensão vai gerar divisão no corpo de Cristo. E aí Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele fala assim: irmãos, eu rogo que vocês falem uma mesma coisa. Olha só, que vocês tenham uma mesma disposição mental e que vocês caminhem numa mesma direção. Por quê? Porque deve existir o consenso. Então, eu não concordar, às vezes, com o pensamento teu, isso é perfeitamente humano. Agora, o que eu faço a partir do momento em que aquilo que eu não concordei, não foi aceito, foi colocado de lado? E é o que muitas pessoas fazem. A partir do momento que elas apresentam um pensamento, e esse pensamento, ele não é levado à frente, ela gera-se nela um espírito faccioso. E o que ela pensa? Ela começa a propagar isso para as outras pessoas. E aquilo que outrora deveria ter sido resolvido mano a mano, ele começa a ser levantado na igreja. E como isso chega no coração das outras pessoas, daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu na igreja de Coríntios. Uma perfeita divisão. Então a minha primeira fala, pastor Eliel, é para dizer que a palavra em si, o sentido dela é intriga, é você propagar com o sentido de dividir, com o sentido de quebrar a unidade da igreja. Muito bem. Pastor Manassés Brito, muito bom também tê-lo esta segunda-feira aqui no nosso debate. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Eu quero cumprimentar os nossos colegas debatedores. Nós estamos aqui realmente muito preocupados em sermos úteis à coletividade, porque realmente a diversidade de igrejas, de doutrinas, de forma de ser, e também hoje, uma palavra que se usa em inglês, turnover, né? A mudança de empregado, mudança de pessoas. Hoje há uma rotatividade muito grande de pessoas de uma igreja para outra, e justamente por problemas como esse que está em pauta. Mas antes eu quero agradecer à Rádio Melodia, pastor El, pastor Anésio Sarmento, pelas felicitações à minha esposa que fez aniversário quarta-feira, e não só ela, como pessoas da igreja ligaram: olha, estou na rádio, estão falando de você na rádio, e realmente foi muito bom. Que Deus abençoe vocês grandemente. Meus queridos, nós vivemos numa época, a chamada época da comunicação, onde a rádio, a TV, a internet são usadas para a pregação do evangelho e também para a difusão de doutrinas diferenciadas, né? Então você assiste um programa da TV que no início parece uma coisa muito bonita, biblicamente falando, mas no decorrer daquela mensagem, daquele programa, você percebe que há alguns desvios daquela forma como você conhece a Bíblia. E aí, eu sabendo diferenciar, eu com um pouco mais de tempo de janela, 60 anos estudando a Bíblia, eu percebo, isso aqui está um pouco fora e tal. Mas muitos novatos, muitos irmãos nossos, fiéis, pessoas da igreja, começam a ficar com a chamada pulga atrás da orelha. Poxa, mas na minha igreja não me ensina assim, eu acho que meu pastor está errado. Aí eu já começo a achar que aquele pregador da TV ou do rádio, ele está mais certo do que lá. Então, daí surge uma série de confusões em nossa mente, na mente dos nossos irmãos, e muitos deles sinceros, que não estão querendo fazer confusão, não estão querendo fazer divisão, querem apenas aprender. Seria muito bom que cada igreja tivesse o seu regimento interno. Eu não estou falando daquele estatuto que você registra, não é, em cartório. Estou falando do regimento interno, onde as normas doutrinárias da igreja, comportamento, os costumes estão delineadas aí, porque isso ajuda muito a dirimir dúvidas na nossa igreja, quando a pessoa torna-se membro, ou se ele vem de outra igreja, ou mesmo se é batizado, ele vai receber aquele regimento e deve estudar, não é, tem um pequeno questionário para que ele saiba mais ou menos como é que nós procedemos. Aí ele vê alguma coisa, ouve alguma coisa diferente, vai para o regimento e às vezes por ali só ele já encontra a resposta. Aqui nós seguimos assim a Bíblia, o texto tal, fundamentado na Bíblia. Mas quando isso não ocorre, é comum, né, que haja questionamentos
em relação ao pastor, porque é o líder da igreja. Se algo está sendo feito novo na igreja, se algo o pastor está pregando, ou alguém da igreja está ministrando algo novo, o pastor deve tomar conhecimento. Então a pessoa a ser procurada realmente é o pastor. Por mais soberano que ele seja, por mais importante, em alguns lugares eu sei que há uma dificuldade muito grande de se falar com o pastor devido ao número de membros, mas deve-se procurar o pastor para questionar o pastor de uma forma saudável. O membro que está ali, um membro dizimista, cooperador, ele quer ver a sua igreja crescer e quer também tirar suas dúvidas, né? As dúvidas do seu coração. Então, eu acho normal, natural, que esse questionamento de forma saudável seja executado, né? Mas de maneira geral nós podemos questionar, até porque existe uma base bíblica com relação às profecias, 1 Coríntios capítulo 14, 29, que 1 profetize, 2 e 3 ou 4 examine a profecia. Se a profecia de Deus pode ser examinada, eu também posso ouvir a mensagem de um pastor colega da minha próprio ministério e depois chamar ele no gabinete, olha, esse texto aqui, essa palavra que você deu, eu estou achando um pouco fora, como é que você chegou a essa conclusão? E assim, assado. Então, o membro da igreja, o membro mais simples, não precisa ser formado em teologia, ele tem todo o direito de, quando tiver dúvidas em seu coração sobre a Bíblia, sobre doutrina, perguntar. No entanto, não deve abordar o seu pastor de qualquer maneira. Ele é uma autoridade na igreja e precisa ser tratado de forma respeitosa. Mesmo que pareça que o que ele está implantando, ou dizendo, ou colocando, pareça uma coisa estapafúrdia. Mas é bom chegarmos com humildade, até para que o Senhor esteja conosco. Vão aí algumas recomendações simples, né? Primeira, a regra geral, quando você sentir que precisa questionar o seu líder, o seu pastor, sempre atacar o problema e não a pessoa. Pastor, o senhor está errado, o senhor isso não, pastor, o que o senhor disse não caiu bem no meu conhecimento, na minha Bíblia, né? Não questionar a pessoa, mas sim o problema. Depois, nunca tente convencer o seu líder de que ele está errado. Em vez disso, aponte as vantagens ou desvantagens da ideia que foi colocada. Outra coisa, nunca tente, jamais fale com respeito. Sempre trate o seu pastor com honra. Não trate sem respeito. Estou terminando, doutor. Tá, ore antes. Pastor Moraes, então já mais regras. Deixa eu tocar aqui debate, senão a gente monopoliza. Vai, tudo bem. Só a gente monopoliza aqui, entendeu? E o último, não comente com outras pessoas antes de falar com o pastor. Não saia comentando que isso é fofoca e é pecado. Muito bem. Deixa eu ouvir então o pastor Gessé Adriano, que também está conosco nesta segunda-feira. Pastor Gessé, bom dia. Bom dia, Eliel. Bom dia aos companheiros de mesa. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo nesta manhã abençoada. Bem, eu caminho aqui com o pensamento do pastor Paulo Afonso Generoso. No Estado democrático de direito, não é nenhum problema discordar de alguém. Até mesmo porque, até nos dias de Jesus, houve alguma discórdia, até acerca dele mesmo. Por exemplo, quando houve aquela questão, se os gentios deveriam ser circuncidados ou não, quando o evangelho começou a ser pregado entre eles, houve uma questão lá, uns concordavam, outros não concordavam, e até que aquilo foi decidido num concílio lá em Jerusalém, chegaram a um consenso. O grande problema, pastor Eliel, é que aqui a pergunta, né, ela tem um propósito. Como proceder quando discordar de algo? Existem dois aspectos nessa questão aí. Existe o aspecto material, ou seja, na administração da igreja e outras coisas, e existe também o aspecto doutrinário, né? Porque às vezes o crente ele discorda do problema de certas doutrinas que estão sendo ensinadas. Isso é muito comum hoje, infelizmente, nas igrejas, e ele tem que discordar mesmo, porque a doutrina é alguma coisa que não pode se mexer. Doutrina como dizia aquele ministro não sei, acho que era do Collor, né? É imexível, né? Não pode se mexer na doutrina. Agora, também tem um aspecto administrativo, né? E cada caso é um caso. Cada igreja tem o seu processo administrativo. Um é um congregacional, outro é presbiteriano, outro é um governo, às vezes, ditatorial, e vai por aí afora.
Agora, eu acho que a pessoa, quando discorda, não é só na igreja, não. Se eu discordo do pastor Paulo Afonso, eu vou dizer para ele, pastor, olha, não leva a mão não, mas eu discordo disso. Mas não é às vezes sair criticando, colocando fogo na igreja, porque a igreja tem gente de tudo enquanto é jeito. Tem aqueles crentes mais fraquinhos, tem aqueles que pode ouvir o que quiser, que não vai escandalizar com nada, e às vezes pega lá aqueles crentes mais fracos e estou discordando do meu pastor, do que está sendo feito, aí começa a acender um fogo dentro da igreja, como disse o pastor Ailton aqui, vai acabar num problema de dissensão, como havia lá na igreja de Corinto. Surgiram lá 2 grupos, um disse que era de Paulo, outro era de Apolo, e foi preciso Paulo entrar quente em cima deles e dizer quem é Paulo, quem é Apolo. Aqui nós estamos lutando por uma mesma causa. Então, a maneira certa, eu creio que é procurar a pessoa e dizer, olha, eu estou... Porque ninguém... Agora, tem um detalhe aí, viu, pastor Eliel? Tem um detalhe aí, porque às vezes, quando eu discordo de você, né, ou vice-versa, ou de qualquer alguém, aquele alguém acaba se tornando meu inimigo. Isso é um grande dos problemas que está acontecendo nas convenções hoje, né? Se eu discordo do meu colega lá da convenção, ele passa a me perseguir lá dentro porque eu passei a ser inimigo porque eu discordei. Então eu tenho que ficar como vaca de presépio ali e tal. Não, eu estou aceitando tudo. Lamentavelmente. Muito bem. Aqui, o Gleidson participando com a gente, dizendo, eu creio que nenhum de nós, membros que não temos altos cargos dentro da igreja, sabe como lidar com essa questão de discordância. Pois vivemos ouvindo que tudo... Falamos ao discordar da liderança é rebeldia, é afronta. Teve um caso bem típico em minha igreja, uma congregação no bairro. Ele conta aqui, né, fala exatamente aqui essa questão, o que também é uma verdade. O que também, lamentavelmente, em muitos locais, os líderes, o pastor Manassés elencou aqui, são inatingíveis. E o princípio da comunicação, que muita gente não sabe, mas comunica. O princípio da comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E muitas vezes, pastor Paulo Afonso Generoso, às vezes uma palavra, uma mensagem, uma frase dita e não entendida pelo outro suscita algo que poderia ser resolvido após o culto. Se tivesse acesso a essa pessoa, eu não entendi quando você falou aqui, não, eu expliquei isso, então tá bom, entendi errado. Porque o grande problema também está aqui, a gente às vezes puxa ou traz pra gente uma responsabilidade que já é grande demais em achar que a gente acerta tudo ou que o outro também tem o dever de entender aquilo que a gente falou, pastor Paulo Afonso. Léo, na comunicação o erro pode partir do emissor e como também do receptor, né? E aí quando a mensagem ela chega errada na mente, no coração daquela pessoa, ele deve procurar quem foi o emissor da mensagem e pedir esclarecimentos. E numa boa. Quer dizer, e como foi até colocado aqui, de forma pessoal. Os gabinetes, que uma vez eu assistindo um debate aqui, foi colocado muito bem, os gabinetes pastorais deveriam se prestar a isso também. Se tem alguma dúvida, é o que eu digo lá na minha igreja. Irmão, eu tenho ojeriza a fofoca. Literalmente ojeriza. E você sabe que em todas as igrejas, naturalmente, tem os fofoqueiros. E lá no nosso bairro, eu moro ali na região oceânica de Niterói. Uhum. E o tráfico entrou ali próximo e botou uma regra. 10 pauladas em quem fizer fofoca. Aí eu falei, se a moda pega na igreja, nós estávamos lascados, né? Então, a situação é essa. É que a pessoa, ao invés de falar com a pessoa, buscar uma orientação, um esclarecimento, ele sai divulgando aquele ponto que ele não concordou. E às vezes basta um esclarecimento, ou então, às vezes ele quer fazer esse esclarecimento público para mostrar que ele sabe mais do que o líder. E aí é o grande perigo. Ou seja, ele quer fazer essa discordância publicamente para poder chamar atenção para si, já está vendo? Eu sei mais do que o líder. E mesmo que ele não diga isso, é o que deixa todo mundo entender. Então, cuidado aí é o seguinte, nenhum pastor é inerrante. Todos nós, todos os líderes, todas as instituições podem falhar. Podem falhar. Agora, o que não pode é a gente se valer da falha dessas instituições, desse líder, e promover-se em cima dessa situação. Porque aí que entra. Quando a crítica, Eliel, é algo fundamental para o desenvolvimento dos nossos lados, vamos dizer assim,
que precisam de serem aparados. Deus, às vezes, usa a lixa da crítica para parar as nossas arestas. E quem reconhece isso na Bíblia é um homem chamado Davi. Quando Simei, ele fugindo de Absalão, Simei critica ele profundamente. Deus está dando a paga a você. Você foi usurpador do trono. Você usurpou, você matou Saul. Você fez isso. E Davi, e o Abisai que estava do lado dele, o Abisai, eu não sei a pronúncia correta, sacou a espada. Ele disse, rei, deixa eu cortar logo o pescoço desse camarada, que ele não vai criticar mais do rei. E Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, disse assim, ó, deixa estar. Pode ser que Deus esteja usando ele. Às vezes, a gente precisa entender, no contraponto, que Deus também está usando os críticos para aparar as nossas arestas. Mas o crítico, se for usado por Deus, aquela observação dele será positiva. Agora, se ela não for positiva, Eliel, aí é o diabo que está interferindo mesmo. Porque quer humilhar, quer destratar, quer criar dissensão, quer criar essas dificuldades. Então, a grande questão é saber, é navegar nessa linha tênue entre ser uma pessoa que vai apresentar uma discórdia positiva ou vai ser um mordaz discordante para trazer prejuízo à obra de Deus. Esse é a grande linha que nós precisamos ter esse cuidado. Muito bem. O Marcelo Giovanelli da Taquares, ele está sendo ensinado ao povo a não expressar suas opiniões, porque qualquer coisa que se fale é rebeldia. Discordar da liderança é tocar na autoridade de Deus. É espírito de facção e rebeldia. A pessoa fica coagida a não falar, não procurar liderança. E aí fica sufocada e acaba falando com quem não deve. Aí sim, aí vira fofoca, diz aqui o Marcelo Giovanelli. A gente está tendo um cuidado aqui, porque são quatro pastores à mesa discutindo um tema, não é, que comumente passa para o outro lado. É ovelha para pastor. Então a gente está tendo um cuidado muito grande aqui, viu, Marcelo? E pode parecer que seja isso, mas os próprios pastores estão chegando à conclusão de que isso é perfeitamente viável. Aliás, isso é importante, desde que saiba como se proceder nesse assunto. Ter essa postura disso. É isso, pastor Ailton Sequeira? Perfeito, Eliel. A gente vai... Mas, graças a Deus, existe uma harmonia dentro dos nossos pensamentos de compreender isso. Que, na verdade, qual é a motivação dessa discórdia? Por quê? O que leva essa pessoa a querer discordar? A trabalhar no campo das ideias é perfeitamente normal, como nós estamos abrangendo aqui. O problema todo, e que a maioria das pessoas fazem, isso é a grande verdade, é porque, infelizmente, o que eu vou dizer aqui é verdade, nós temos muita gente covarde no nosso meio. Porque covarde, por quê? Porque não tem coragem de chegar para a pessoa e falar. E isso não é apenas a nível de pastor, não, pastor Eliel. Isso é a nível de membresia, isso é a nível de um monte de coisa. A pessoa não tem coragem, não é corajosa, isso é covardia de chegar para o irmão, se ele tem alguma coisa. Mateus 18 tem que ser tirado da Bíblia. Mateus 18, você não usa Mateus 18, porque a pessoa ela tem coragem de falar de você para 300 pessoas, mas não tem coragem de falar com você o que ele discorda de você. E isso não abrange apenas liderança, mas isso abrange a vida de um modo geral. Então a gente vive debaixo de um grupo covarde, um grupo que... E a Bíblia fala que isso daí nós aprendemos, existe uma palavra no hebraico que significa lashon hará. Sabe o que significa? Contenha o mal da tua boca. Contenha. Sabe por quê? Existem algumas leis referentes a isso. Por quê? Por exemplo, quando esse pecado, por exemplo, ele é comparado quando você fala mal do seu irmão, quando você isso é considerado um pecado de assassinato. Para o judeu, quando você não tem coragem de chegar para ele e falar para ele no rosto dele o que está acontecendo, você é considerado como um assassino. E a igreja não se apercebe disso. Então o que acontece? Muitas das vezes movida por algum sentimento, e que geralmente é um sentimento de inveja, ou é um sentimento de facção, ou pode ser um sentimento puro também, real, mas só que o meio pelo qual a pessoa faz é um meio que é reprovado por Deus. Os líderes não são intocáveis, nós não somos intocáveis, pelo contrário, também não somos inerrantes, não existe infalibilidade pastoral, nós falhamos, mas veja bem, da mesma forma que nós temos misericórdia com quem falha, muitas pessoas não
tem misericórdia com a falha do pastor. Mas às vezes o que nós precisamos entender é que diante disso você tem que honrar. E uma coisa que falta hoje, pastor Eliel, é as pessoas honrarem os seus líderes, honrarem os profetas e entenderem que nós somos falíveis, podem chegar até nós, nos dar um conselho que nós vamos receber, não estamos acima de nada, estamos abaixo, estamos para servir. Mas agora, onde está o problema? É que a pessoa não tem coragem, ela espalha para todo mundo, dissimula a fofoca e depois gera um câncer na igreja, e esse câncer contamina muitas pessoas e depois ele sai e deixou o problema lá. É isso que acontece. Muito bem. Eu vou para o intervalo, volto já com a palavra do pastor Manassés Brito, do pastor Gessé Adriano, com este assunto. Você sabe como proceder quando discorda de algo em sua igreja? Deixa eu trazer aqui a pesquisa parcial. 35% dizendo que não. Desta grande audiência não sabe como proceder neste caso. Então a gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte desse nosso debate. Claro, você participando com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11h36, aqui na nossa Melodia, de volta com o nosso debate nesta segunda-feira. Discutindo o tema, você sabe como proceder quando discorda de algo em sua igreja? Recebendo o pastor Gessé Adriano, o pastor Paulo Afonso Generoso e o pastor Ailton Siqueira e também o pastor Manassés Brito. Pastor Manassés. Pois é, pastor Eliel, na minha primeira fala, eu me dirigi a pastores e membros da igreja sinceros e que querem ver a obra de Deus crescer, e aí eu apresentei regras como questionar o seu pastor de forma saudável. Mas existem também locais com o nome de igreja onde não há sinceridade, nem por parte dos membros, nem por parte dos pastores. E eu tenho ouvido um comentário de alguns pastores que, para não serem questionados, dizem: não toqueis nos meus ungidos. E esta frase virou agora um chavão e algumas pessoas ficam até com medo. E não há base bíblica para isso. Eu quero só mostrar aqui que das vezes que está no Antigo Testamento esta palavra não toqueis nos meus ungidos, 5 vezes faz referência ao ungido, que é o Messias de Israel, Jesus. 3 vezes faz menção a Saul. 1 vez faz respeito a Eliabe, irmão de Davi. 2 vezes a citação refere-se ao rei Davi. E 1 vez ao imperador dos Medos, Ciro. Então, esse texto não se refere a essa frase a mim, pastor Manassés Brito. Eu sou um pastor, fui eleito pela igreja, é um cargo ministerial, Deus tem me dado os dons, e amém, eu tenho aquelas responsabilidades. Mas eu posso falhar como qualquer outra pessoa, como qualquer membro da igreja. Então eu quero dizer o seguinte: o pastor, a única diferença do pastor para o membro da igreja é o cargo que ele exerce. Mas ele é um pecador igual ao outro, e ele pode falhar e pecar. Então é necessário que nós saibamos disso. Você não pode ter medo de ameaças do teu pastor. Olha, se você mostrar o meu erro, que é erro mesmo, se você falar, Deus vai pesar a mão sobre você. Isso é mentira, não vai acontecer. Você tem que mandar o seu pastor ler Ezequiel 34, capítulo 1, até do verso 1 ao 6, onde diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que não apacentam a si mesmos. Estão apacentando a si mesmo e não apacentam as ovelhas, só a graça do Senhor. Será que por acaso no século XXI acontece isso? Acontece. Não é? Eu infelizmente já tive o desprazer de encontrar o pastor com um carro importado, 0 quilômetros, e as suas ovelhas andando de chinelo de dedo para a igreja, quase passando fome. Então o pastor está apacentando a si mesmo, mas não está apacentando o rebanho. E ai que alguém venha dizer alguma coisa. Então há também situações que precisam ser questionadas. Talvez o membro da igreja não tenha condições de fazer, mas ele vai orar, vai pedir ao Senhor. Situações graves têm acontecido também pelo lado dos chamados pastores, que não se deve tocar neles. Infelizmente, pastores têm adulterado, pastores têm feito coisas horríveis na casa do Senhor nosso Deus. Então, os pastores são homens falhos como eu e você somos. Então, a nossa vida também tem que ser cuidada por Deus e a membresia da igreja, um acompanhando o outro. Este caso existe sim. Agora, aí a coisa fica mais difícil. Não é? Quando você percebe e há a confirmação que seu pastor, por exemplo, está em adultério. Aconteceu aí o ano
passado numa igreja Assembleia de Deus conhecidíssima, né? Muito bem, o pastor está em adultério, e com a irmã da igreja mesmo, a sua esposa na igreja, e o pastor lá com uns 60 e poucos anos de idade já, mas só a graça do Senhor, né? Só Jesus. E agora? Então um grupo ficou, e agora? Vamos denunciar o pastor? E outro grupo, não, é pecado. Que pecado nada, gente. Pecado é manter um homem em pecado dirigindo a igreja, ministrando a ceia. É hora da igreja toda se reunir em nome do Senhor Jesus e parar com essa farra. Não, é necessário fazer, porque numa situação gravíssima como essa, havendo provas incontestáveis dentro do próprio rebanho, a igreja tem que tomar uma postura, e expulsar o seu pastor. Essa é a minha palavra, expulsar o seu pastor. Eu já participei de uma reunião nesse sentido. Não, está na hora de tirar, vamos colocar alguém de Deus, porque a igreja do Senhor não pode ser manchada. Aquela pode ser uma igreja do Senhor, está sendo manchada por alguém que pensa que é o dono da igreja, mas o dono é Cristo. Então, essa situação também ocorre no nosso meio. Muito bem. Agora, 11h41, aqui na nossa melodia, Lígia Santana dizendo, geralmente levo o assunto para o pastor, exponho minha argumentação acerca do problema. Meu pastor é solícito, assim como a grande maioria da minha igreja. O Ailton Silva participando, dizendo, oramos e buscamos a face do Senhor, só Ele pode esclarecer nossa mente, só Ele pode esclarecer a mente do povo, né, e toda a discórdia. O Sandro Lúcio, primeiro temos que orar, depois conversar com o pastor e levar a questão a ele. Devemos fazer um exame próprio e só depois fazer uma intervenção com sabedoria. O Edmilson e também a Tânia passando, levar ao gabinete pastoral é a melhor opção. A Adriana, de Braço de Pires, eu tive uma experiência assim na semana passada. Fui ao pastor e ele me explicou os motivos, mas mesmo assim ainda fiquei com dúvidas. Deveria ter continuado lá, né? Até sanar direitinho lá, porque às vezes ele pergunta, entendeu? Aí o sujeito balança a cabeça que sim, não entendeu nada. Quer dizer, aí fica pior, né? Complica mais ainda a situação. Pastor Gessé Adriano. Cadê aqui? Ouvinte participando aqui com a gente, dizendo, elencando aqui até mesmo a questão lá do apóstolo Paulo, né, naquela reunião junto com Pedro, né, que a Bíblia vai dizer que ele, né, sustentou Pedro e falou com Pedro na cara. E ali tem um princípio ali. Paulo não saiu falando para um para outro. Ele chamou a Pedro e resistiu diretamente. Falou, olha só, aqui, assim, você se utiliza de uma postura lá com os judeus, aqui você quer que continue a mesma. Como é que é isso? Esse deve ser a postura? É essa a postura, pastor? Essa é a postura correta. É o princípio da lealdade, né? Porque eu dizer a verdade para você, eu não estou lhe ofendendo e nem estou criando um problema, não. Foi o que aconteceu nesse caso aqui. O pastor Ailton, ele foi muito feliz na sua fala quando ele diz que há um grande número de pessoas covardes, que elas não têm coragem de olhar na tua cara, olhar dentro dos seus olhos e dizer a verdade, dizer alguma coisa, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo até certo, seja lá quem for, seja pastor, seja membro, seja lá quem for, e às vezes não estamos fazendo. E aí, uma palavra dessa, né? Uma palavra dessa com sabedoria, discordando, mas com sabedoria, ela vai fazer com que a gente se policia e passe a fazer as coisas certas. Agora, infelizmente, né? O que acontece é que as pessoas não procuram o meio bíblico, o meio cristão, porque às vezes também falta até o amor, né? Falta até o amor. O que existe muito nisso aí é a falta de amor. Tem pessoas que erram, não é porque elas querem errar, não. Elas às vezes erram porque elas não sabem mesmo. Elas não têm capacidade, né? Quando nós lemos a parábola dos talentos, nós vamos ver que o Senhor deu 2 a quem tinha capacidade de administrar 2. Agora, a verdade é que essa questão, por exemplo, eu vou entrar na questão administrativa aqui, é que às vezes entregam determinadas igrejas que são igrejas complexadas, porque administrar uma igreja é mais difícil do que administrar uma igreja secular. Na igreja você lida com pessoas que vêm dos diversos segmentos da sociedade, né? Então você tem que juntar aquela gente toda ali e ter um processo de administração em cima deles, né? Não é todo mundo, tem gente que vem da feitiçaria, tem gente que vem do homossexualismo, tem gente que vem de diversos segmentos da sociedade. Então, dizer que administrar uma igreja
tanto eclesiasticamente falando, como administrativamente falando no sentido material. É difícil. Agora, também tem outro lado, né? Que tem pessoas também que acham que eles são super seres e acham que eles têm que dar aquela que Moisés no princípio fez. Não, aqui é o seguinte, aqui eu é que comando tudo aqui. Aqui eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E quando ele tem pessoas qualificadas ali para ajudá-lo na administração. Ah, mas eu não confio, não sei o quê. Uma vez eu ouvi de um pastor, olha, ele disse para mim, Gessé, a gente quando vai ficando velho começa a desconfiar de tudo e de todos. Meu amado, entendeu? A coisa tem que haver coerência aí no negócio. Então o próprio sogro de Moisés o chamou e disse, rapaz, que está fazendo a loucura. Distribui essa carga, só passa a resolver, mas não. Tem companheiros por aí, líderes, que por não confiar naqueles que ele vai nomear para ajudá-lo na administração da igreja, aí quer fazer tudo, acaba errando. Muito bem. Agora 11h46, o Valdez Campos participando aqui com a gente, ele é de Santos Dumont, dizendo bom dia a todos. Pior que o membro falar mal do pastor, é o pastor falar mal dos membros e até dos seus ministros. Infelizmente, isso tem acontecido muito e chega até perseguições inúteis, diz aqui. Pastor Douglas Castro, de Hiroshima. Sabe onde fica Hiroshima? Aqui no Japão, participando aqui com a gente. Dizendo a verdade pura, o que diz o pastor Ailton Siqueira. Falam mal de pastores e de membros da igreja, mas não falam para estes diretamente, criando discórdia e divisão na igreja. Não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Obrigado, pastor Douglas Castro. Um abraço a todos do Japão, acompanhando a gente aqui nessa oportunidade. Essa discórdia maior, pastor Paulo Afonso, acontece no campo doutrinário ou no campo estatutário? Porque uma coisa é essa questão doutrinária, e a visão que a igreja imprime à sua membresia, isso é uma coisa, é uma linha, é a escola que a igreja, nós temos várias escolas bíblicas, né? E aí a gente adota uma denominação adota uma, outra adota outra linha, mas a questão estatutária, eu acho que o grande questionamento está exatamente aí. Você entra numa instituição, uma igreja, tem um estatuto. Aí daqui a pouco, 6 meses depois, muda todo o estatuto de uma situação que já estava montada, mas quem manda aqui sou eu. A forma de governo aqui, que nós discutimos semana passada, não, aqui quem manda, a parada é assim. E aí, pastor Paulo Afonso? Eliel, eu vejo diferente. Eu vejo que a grande discórdia que possa existir, se é que a gente pode chamar de grande, mas a discórdia comum é com relação ao modus operandi da igreja. Ou seja, como é que ela operacionaliza esse conjunto de coisas? Por quê? Porque algumas pessoas não estão nem aí para estatuto, olha. Não sabem nem de estatuto. Tem crente que não sabe nem se existe estatuto, não sabe nem o que é isso. Outros, muito menos. Eu peguei um regimento interno de uma igreja, eu falei assim, eu vou tomar isso como modelo. Não tem como você ficar explicitando determinados procedimentos. Isso aí é chover no mar, enxugar gelo. Tipo assim, o brinco, não pode usar brinco, não pode cortar a ponta do cabelo, mas literalmente escrito, registrado em cartório. Então, eu acho isso um absurdo, não tem necessidade dessas coisas. Eu acho que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que a gente precisa de um estatuto para reger a igreja e um regimento com as condições básicas da igreja, porque se você ficar, você vai mudar as coisas. Por exemplo, eu fui secretário de uma igreja que em 1970 eu registrei como secretário, tinha 18 anos, 19 anos por aí, botei lá, o obreiro que adquirir televisão não era nem televisor, era televisão. O obreiro que adquirir televisão será excluído da igreja. Pronto, mas eu pergunto a você, vai na casa de cada um deles, todo mundo tem uma TV, tem um televisor. Então a gente não pode estabelecer essas regras como regras de fé e prática. Não pode, porque isso muda com o tempo. Quer dizer, acabou a televisão. Televisão entrando nos lares, o televisor entrou nas casas e todos nós assistimos, tinha que excluir todo mundo. Então a gente faz regra para mudar e são regras inócuas. Regras, procedimento é igual às leis, às vezes, no Brasil. Que não dá certo, aí nego muda. Entendeu? Então é melhor a gente se basear na Bíblia, que é inerrante. A inerrante palavra de Deus. Mas assim, sob o ponto de vista de discordância, o que mais existe na minha ótica é a operacionalização. São, por exemplo, liturgia de culto, alguns procedimentos, não concorda, porque às vezes também, Léo, ocorre o seguinte, a vontade de Deus, ela bate de frente com a vontade do povo, de muita gente.
Tem muita gente que quer que a igreja seja conduzida pelo que ele acha. E não, tem que ter um líder, tem que ter uma cabeça para governar. Deus, porque nós não somos um bando de gafanhotos. Gafanhoto não tem líder, então sai aquele bando, destrói tudo. Não, nós temos um líder. O pastor, não é colocada a figura do pastor à toa. E as ovelhas? Qual a figura da ovelha? Se você olhar para o pastor tem um cajado, não é para bater na ovelha, mas é para livrar a ovelha, cuidar da ovelha, orientar a ovelha. Esse é o papel do pastor. Agora, se o pastor está fora desse projeto, se ele não está pastoreando, se ele não está atendendo às necessidades da igreja, então aí vão conversar com ele, como já foi dito claramente isso. Agora, há um princípio, Eliel, que às vezes todos esses valores, olha só, os fariseus lá em Lucas capítulo 20 e 21, eu li isso antes e me chamou muita atenção. Que os camaradas falavam para Jesus, olha, que autoridade você faz isso? É lícito da tributação? Eles questionavam Jesus, discordavam de Jesus. Mas dentro deles, Eliel, eles disseram assim, mesmo, nós sabemos que falas e ensinas a verdade. Você fala retamente. E não considera as aparências das pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Quer dizer, eles tinham aquilo no coração deles, mas não seguiam. Mas queriam, mesmo tendo esses valores morais e espirituais dentro dele, eles criticavam Jesus. É lícito dar tributo a César? Você faz isso com que autoridade? Por que eles questionavam, mas sabiam que Jesus ensinava com verdade o caminho de Deus? Eles diziam, você fala retamente. Então é uma questão que a gente falseia. O pastor Ailton foi tremendamente usado por Deus esta manhã aqui. Tremendamente. Eu posso afirmar isso aqui publicamente. Esse jovem pastor é uma bênção nas mãos de Deus. Porque ele falou a grande verdade. Além dos covardes, pastor, existem os falsos. Aqueles que sabem que está certo, mas ele não quer falar. Ou ele sabe, ele tem igual a fariseu, igual a saduceu. Ele está vendo aquilo ali é verdade, mas como dói nele, aí ele vai criticar, porque dói a presença dele no meio, vai ser incomodada com aquela palavra. Então ele quer sair, mas ele sabe a verdade. Então é melhor ser honesto. Ser honesto, senta lá, pastor, não gostei dessa expressão, não gosto disso, porque também a igreja, Léo, eu postei isso numa frase no meu Face, e vou encerrar dizendo isso. A igreja não é um tatame, para a gente ficar degladiando, brigando. Porque se nós transformarmos a igreja num tatame, os espectadores serão os demônios e Satanás, que estarão aplaudindo o tempo todo. Por quê? Porque para ele tanto faz, tanto fez quem perdeu ou quem ganhar, contanto que a obra de Deus seja prejudicada. Muito bem. Quando eu elenquei aqui, pastor Ailton Sequeira, a questão do estatuto, porque esse tem sido um grande problema hoje. Como é que um membro entra na igreja, aí a gente vai dar o estatuto para ele, pastor, mas ele falou, está tudo aqui. O sujeito tem que analisar. O sujeito pegou o estatuto, viu a família inteira do pastor, ele fica lá se ele quiser. Ele vai embora. O problema é que ele aceita ficar, depois ele quer questionar. Aqui que está o X da questão. Quando eu falei questão estatutária, talvez o pastor Paulo não tenha entendido exatamente assim, mas a explanação dele também foi fantástica, como sempre. Não se perde nada daquilo que o pastor Paulo Afonso fala. Eu queria falar exatamente especificamente aqui. Pegou o estatuto, está a família inteira lá do pastor, de ponta a ponta. Ou você fica, aceita, não tem nenhum problema, ou você vai embora. Não pode você fazer o contrário. Oi, pastor Ailton. Perfeito, pastor Eliel. É importante esse ponto que você tocou, em função de quê? Na verdade, também existe a necessidade de que se passe. Por exemplo, as pessoas entram na igreja, não tem uma classe para passar a visão da igreja, a história da igreja, como é a constituição da igreja, não existe. Então, muitas vezes a pessoa está ali, ela gosta da liturgia do culto, ela gosta da retórica do pastor, ela gosta do louvor da igreja, ela fala, quero participar dessa igreja, eu quero fazer parte mesmo, mas não existe um trilho. Eu acho que, às vezes, a falha que existe é ter que ter um trilho, você ser membro dessa igreja. Como é que funciona? Funciona assim, olha, o nosso estatuto rege. É claro que você não vai dar o estatuto na mão de ninguém, mas você pode elencar junto a eles os pontos principais que ele precisa realmente saber a nível de membresia, né? Por exemplo, lá na nossa igreja nós temos uma classe que é chamada, a gente faz essa classe uma vez, quando a gente quer receber os membros, é a classe justamente de membresia, que a gente passa a história, passa tudo, e antes dessa pessoa ser recebida,
existe um trilho lá na igreja, você ser recebido lá, você vai ficar 8 meses. Que isso, pastor? Para você ter certeza que ali é o lugar. Você tem que conhecer a estrutura da igreja, você tem que passar por uns trilhos de 6 a 8 meses para ser recebido como membro da igreja. E aí depois que a pessoa recebe, ela sabe disso, se ela bater de frente com aquilo, ela já tinha conhecimento em relação àquilo. Agora, só um detalhe, pastor, eu queria dar uma sugestão, queridos, uma coisa que eu passei lá na igreja. Quando alguém chegar para você, insatisfeito, se você realmente é da igreja de Cristo, e disser assim, eu não concordo com alguma coisa, e você ouvir, você fala para ele assim, olha, eu te dou 24 horas para você procurar essa pessoa, porque se você não for falar com essa pessoa, eu vou falar com essa pessoa. Pastor Eliel, se todas as pessoas da nossa igreja tiver essa postura, porque só existe fofoqueiro porque tem alguém para ouvir. E é o pior. Entendeu? E se você, como crente, tiver essa postura, alguém chegar para você, pô, eu não gostei do que o pastor falou, estou com uma reserva, falou assim, tá legal, olha só, você falou, não tive como comprar, mas eu te dou 24 horas para você procurar o pastor e falar para ele, porque se você não falar, eu vou falar com o pastor. Meu irmão, acaba. Sabe por quê? A pessoa vai pensar 2 vezes antes de chegar para uma outra pessoa expor o problema e não ir diretamente para a pessoa a quem está envolvido o problema. Então, quando você tem uma medida dessa, você vai acabar. Porque ou você vai ter uma igreja que entenda o valor da palavra, da comunhão, do reino de Deus, ou, meu irmão, a coisa vai continuar essa balbúrdia, essa discórdia que existe, que tem levado pastores, levado membros a percas significantes dentro da igreja, porque Mateus capítulo 18, versículo 15, não é colocado em prática. Muito bem. Nós estamos... Não, senhor. Estou indeferido do seu pedido, lamentavelmente. Estamos terminando, então, o nosso debate nesta segunda-feira. Debate altamente reflexivo sobre tudo o que falamos da noiva de Cristo, sobretudo do andamento daquilo que a igreja do Senhor Jesus faz. E com muita responsabilidade, eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso, os pastores falaram sobre esse assunto aqui. Nos custa muito falar, mas tem coisa que tem que ser debatido, tem que ser falado. Obrigado a você, ouvinte da Melodia, que participou efetivamente aqui com a gente. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje. Pastor Gessé Adriano, obrigado pela participação com a gente. Endereço lá da nossa igreja e um contato, meu pastor. Eu que agradeço, pastor Eliel, essa oportunidade de poder estar participando aqui com esses companheiros aqui que têm trazido muitos esclarecimentos acerca desse assunto que foi colocado hoje aqui. Espero que realmente as pessoas que estão sempre envolvidas com esse tipo de problema possam fazer uma reflexão e mudar. Tá? Mas eu quero convidar todos os nossos ouvintes para estarem conosco. A irmã Aneli, a nossa missionária, está conosco aqui no estúdio e ela manda convidar todos aqueles que gostam de uma reunião séria, uma reunião de oração, de poder, de bênção de Deus, para estar conosco amanhã ali em nosso templo, na Travessa Vitor Pestre, número 32, no bairro do Fonseca, ali em Niterói, a partir das 9 horas. E dia 12, estaremos lá num acampa dentro, pastor Ailton Siqueira estará lá com aquela juventude, e quero convidar a todos já para ir se preparando para o nosso acampa dentro, dia 12, é um feriado. E a todos o nosso muito obrigado nesta manhã. Muito bem. Pastor Manassés Brito, obrigado pela participação com a gente. Endereço da nossa igreja, dias de culto, pastor, e um contato. Eu que agradeço, pastor. Nós estamos ali na rua Ana Teles. Amanhã é terça-feira e nós temos o nosso culto de vencedores. Estamos falando sobre tratamento do coração, cura da alma, cura interior. O mês todo de outubro. Começa às 7h30 da noite e, logicamente, é uma bênção. Na quarta-feira de manhã, missionário Ivani. Na quinta-feira à tarde também com um grande culto de libertação. E domingo, 18 horas, 9 horas, Escola da Bíblia Dominical e à noite o grande culto. Rua Ana Teles 826, no Campinho. Tem obras, tem tudo, mas facílimo de chegar na igreja. Telefone 3359-8007. 3359-8007. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Obrigado, pastor Manassés. Pastor Paulo Afonso Generoso. Contato lá da nossa igreja, endereço, dias de culto, pastor Paulo. 44510. 2604 4510. Isso. Mas não ligue pra lá que eu não estou lá, viu, irmão? Hoje, segunda-feira, nós temos telefone que é complicado demais. E hoje eu estou com a agenda hiperlotada. Mas assim, Eliel, eu queria convidar o povo de São Gonçalo para estar conosco amanhã, terça-feira, no grande estudo da palavra, encontro com a palavra. Toda terça
E queria mandar um alô para os nossos irmãos da evangelização. Nós compramos, Eliel, 110 mil folhetos. Vamos evangelizar São Gonçalo, distribuindo folhetos. E a equipe de evangelização fez um trabalho lindo no sábado lá. Que Deus abençoe toda a igreja, porque a equipe é a igreja. Maravilha. Evangelizando para o reino de Deus. Um abraço ao evangelista Maurício e os seus funcionários que estão aí na escuta. Eles sempre mandam uma mensagem para mim. Deus abençoe o pessoal e São Gonçalo é de Jesus. Maravilha. Pastor Paulo Afonso, logo mais também no nosso Cristo em Casa às 9h30 da noite. Pastor Ailton Sequeira, endereço da nossa igreja, contato, dias de culto, pastor. Muito obrigado, pastor Eliel. Rua Mercúrio, número 98, bairro Jardim Paraíso, ali Nova Iguaçu, próximo à Estrada de Madureira. O telefone de lá é 2799-2791, 2799-2791. Dia de culto, terças-feiras às 19h30. E domingo pela manhã nós temos escola ministerial 9 horas e às 18 horas em ponto o nosso culto de celebração e adoração. Um grande beijo, pastor Eliel, a sua família, Francisco Silva e a todos dessa rádio tão abençoada. Obrigado. E também mandar um abraço aqui, pastor Eliel. Felipe Paiva está aqui comigo. O Filipão está hoje com a gente aí. O novo convertido aqui está com a gente aqui, já de segurança. O pastor falou que é segurança. Mais uma bênção aqui. Deus abençoe a todos. Maravilha. Estou aqui com o nosso evangelista Ronaldo. Chegou agora, já na metade, está participando aqui do nosso debate. Só a graça. Tá bom, beleza. Valeu, gente. Deus abençoe. A gente volta, então, logo mais às 9h30 da noite no nosso Cristo em Casa e amanhã às 8 com o Disque M, às 11 com mais um debate aqui na Mais Querida. Edinho Lobo e Débora Lira chegando no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.